Esse jogo parecia caminhar por uma história bem diferente, mas aos poucos o roteiro mudou completamente dentro de São Januário. O Vasco da Gama venceu o Palmeiras por 2-1 pela quinta rodada do Brasileirão Betano, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Um jogo que começou controlado pelo visitante, mas terminou com reação clara do time da casa. O placar nasce de duas viradas dentro da própria dinâmica da partida. O Palmeiras encontrou o primeiro gol ainda no primeiro tempo e parecia ter o controle emocional do jogo. Mas o Vasco mudou o ritmo depois do intervalo e construiu a virada com pressão constante, mais volume ofensivo e maior presença no campo adversário. Foi uma partida em que o visitante abriu vantagem no momento certo, mas o mandante cresceu exatamente quando o jogo pedia mais intensidade. Nos primeiros minutos, o Palmeiras tentou estabelecer controle através da circulação da bola. A equipe visitante procurava cadenciar, trocar passes e evitar um jogo acelerado dentro de São Januário. O Vasco, por outro lado, entrou mais direto. Não era um domínio territorial claro, mas a equipe buscava chegar rápido ao ataque, principalmente pelos lados. Ainda assim, as primeiras chances mais organizadas foram do Palmeiras. O visitante conseguia aproximar seus jogadores ofensivos e encontrar alguns espaços na entrada da área. Nada muito claro ainda, mas o jogo começava a indicar que o Palmeiras tinha um pouco mais de controle. Com o passar do primeiro tempo, o jogo entrou em uma fase de equilíbrio. O Vasco chegava com mais frequência ao ataque, mas encontrava dificuldade na hora de transformar presença ofensiva em finalizações limpas. Algumas jogadas se construíam bem pelos lados, mas muitas vezes terminavam bloqueadas pela defesa do Palmeiras ou em tentativas sem direção ao gol. Mesmo assim, o Vasco já produzia mais volume ofensivo. Finalizava mais, tentava mais vezes, mas ainda sem grande eficiência. O Palmeiras, por sua vez, era mais cirúrgico. E foi assim que o gol apareceu. Aos 40 minutos, uma jogada começa com o Palmeiras avançando pelo lado direito, aproveitando um momento em que a defesa do Vasco estava reorganizando sua linha. A bola chega para José Lopes já dentro da área, com espaço para decidir rápido. Ele finaliza forte, antes que a marcação consiga fechar o espaço, e a bola entra sem dar tempo de reação para o goleiro. Era uma chance relativamente simples dentro da área, mas bem aproveitada. E naquele momento, o jogo parecia caminhar para um roteiro muito confortável para o Palmeiras. O segundo tempo começa com uma mudança clara de postura do Vasco. O time volta mais agressivo, empurrando o Palmeiras para trás e acelerando a circulação da bola no campo ofensivo. A pressão aumenta, as chegadas se tornam mais frequentes e o volume ofensivo finalmente começa a se transformar em finalizações mais perigosas. Enquanto o Palmeiras começava a errar mais passes na saída e perdia um pouco do controle do meio-campo. O empate surge aos 18 minutos. A jogada se desenvolve com o Vasco rodando a bola perto da área, pressionando a linha defensiva do Palmeiras. Em um desses momentos de aproximação, a defesa demora a afastar e a bola sobra na entrada da área. Thiago Mendes chega finalizando quase de primeira, aproveitando o espaço aberto na frente da defesa. A batida sai firme, antes que o bloqueio consiga chegar e a bola entra no canto. Era o momento em que o Vasco já dominava claramente a partida. E o domínio continuou. O time da casa finalizava bem mais que o Palmeiras e começava a acertar o alvo também. O goleiro Carlos Miguel precisou trabalhar várias vezes para impedir que a virada viesse antes, mas ela acabou chegando. Aos 29 minutos, o Vasco constrói uma jogada pelo lado esquerdo, empurrando a defesa do Palmeiras para dentro da própria área. A bola circula rápido, encontra Cuiabano já infiltrando no espaço entre os defensores e quando ele recebe, a finalização sai de primeira, com precisão, antes que o goleiro consiga fechar o ângulo. Era a virada. Depois disso, o Palmeiras tentou reagir, principalmente nos minutos finais, com bolas levantadas e algumas chegadas mais diretas. Em um desses momentos, já nos acréscimos, Léo Jardim ainda precisou fazer uma defesa importante dentro da área para segurar a vantagem. Mas o controle emocional da partida já estava com o Vasco.
Thiago Mendes foi um dos jogadores centrais da virada. Participou muito da construção do jogo, distribuiu bem a bola no meio-campo e ainda apareceu na área para marcar o gol de empate. Cuiabano teve impacto imediato ao entrar no segundo tempo, deu mais presença ofensiva pelo lado esquerdo e ajudou a empurrar o Palmeiras para trás durante boa parte da etapa final. Andrés Gomes foi outro nome importante. Foi quem mais tentou levar o Vasco ao ataque, buscou o jogo o tempo inteiro e participou diretamente de várias jogadas ofensivas. Do lado do Palmeiras, José Lopes foi o jogador mais decisivo ofensivamente. Aproveitou bem a oportunidade que teve no primeiro tempo e mostrou eficiência quando a chance apareceu. E mesmo na derrota, Carlos Miguel ainda teve participação relevante. Fez 4 defesas importantes ao longo da partida e evitou que o Vasco abrisse uma vantagem maior. No fim das contas, o placar acaba refletindo bem o que aconteceu dentro de campo. O Palmeiras foi mais eficiente no primeiro tempo e saiu na frente com poucas oportunidades. Mas ao longo da partida, o Vasco produziu mais jogo ofensivo, finalizou mais vezes e acertou o alvo mais. Quando a equipe da casa aumentou a intensidade no segundo tempo, o jogo mudou completamente de lado. A lição dessa partida é clara. Em jogos equilibrados, volume ofensivo e insistência acabam pesando. E foi exatamente isso que o Vasco teve quando o jogo entrou na sua fase decisiva.